Esse capítulo, irmãos, fala que o amor a Deus, né, ele gera obediência. E a obediência gera coragem. E a coragem, quando posta em prática, gera bênçãos. É sempre assim, né? Então a gente, amando a Deus, nós vamos estar fazendo o quê? Vamos querer obedecer a palavra dele. E quando nós obedecemos a palavra dele, uma força vem do Espírito Santo sobre aquele que está exercendo, qualquer que seja a obra dentro da igreja, e Deus, ele diz que ele vai colocar a sua mão. É isso que ele fala aqui, rapidamente no capítulo 11. Dá uma olhadinha no versículo 1, vamos ler dois versículos. Primeiro o versículo 1 e depois o versículo 13. O versículo 1 diz assim: amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os juízos, os mandamentos, todos os dias. É? No versículo 13 diz assim: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o coração e de toda a sua alma. Você percebe aqui uma mudança, né? uma inversão. No versículo 1 fala, vocês precisam amar, né? Eu ordeno esse amor, o dever de amar a Deus. O amor a Deus que gera o desejo de obedecê-lo. Vocês amam e obedeçam. Quando você olha o versículo 13, isso se inverte. Você olha lá, né, diz, se vocês diligentemente obedecer, né, os meus mandamentos e me amar. Calma lá, pastor, a gente ama a Deus e obedece, ou a gente obedece e ama? Qual que vem primeiro, né? O amor a Deus ou a obediência a Deus? Veja que os dois versículos pode colocar assim até um ponto de interrogação no nosso coração, né? Mas a verdade, irmãos, é uma só. Sabe qual que é? Que o nosso amor a Deus gera obediência, né? E a nossa obediência a Deus é uma prova visível do nosso amor por Ele. Então, quando nós somos chamados por Deus, já falamos isso no capítulo 6, Deus não diz assim, olha, vocês me amam para mim poder cuidar de vocês, né? Não, não. Não tem nenhuma coisa que é colocado assim, para que, ó, você vai me amar e eu vou fazer isso aí. Ou se você não me amar, eu vou tirar isso. Não, não. Você vê no capítulo 6 que simplesmente Deus, ele dá a ordem de amá-lo. Bem, eu devo amar a Deus mesmo sabendo que eu estou doente. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. É. Se fosse assim, né? Olha, eu vou amar a Deus porque eu amando a Deus, minha saúde vai ficar boa, eu vou ter um bom dinheiro lá na minha conta, tudo vai dar certo na minha vida. Não, não. Nenhum momento Deus, ele faz qualquer promessa, né, em relação a ir bem sobre o nosso dever de amar. Simplesmente nós somos chamados para amar a Deus. É o dever do homem, amá-lo. E esse amor, ele não é difícil por um motivo simples, porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, nós temos até que olhar para ele e ver assim, olha, eu tenho muitos motivos para amá-lo, com certeza, né? Mas o dever, ele é um chamado absoluto. Então, irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, Jesus acrescenta, de todo o seu pensamento. Agora, lá no livro de Mateus, se a gente vai lá, vamos lá rapidamente, no livro de Mateus, e no capítulo 22,
Meus irmãos, uma pergunta foi feita para Jesus, e Jesus, ele responde essa pergunta com o dever de amá-lo. No capítulo 22, no versículo 36, olha lá. Então, aqui o doutor da lei, ele queria experimentar Jesus, diz o versículo 35, né? Ah, vou experimentar esse mestre aqui. Aí ele diz o seguinte, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento? Tem um mandamento principal, né? Já que são 10 mandamentos. Ele não esperava, eu acho, mas Jesus respondeu aquilo que ele não esperava, ainda que depois, com a maior cara de pau, ele confirmou. Não tem jeito de negar, né? Então Jesus disse assim no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e maior mandamento. No original diz maior de grande. Ele falou assim, ó, esse é o maior mandamento. Mas Jesus não parou aí. Ele disse, e tem outro aí que é igual a ele, versículo 39. O semelhante a ele é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, o nosso chamado para amar Deus é um chamado absoluto. O nosso dever de amá-lo em toda e qualquer circunstância. Aquele amor mesmo, sabe? Eu amo a Deus. Aquele amor mesmo que a gente nem muito certo está. Lembra do apóstolo Pedro, né? Quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele afirmou, digo, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Por 3 vezes ele disse, tu sabes que eu te amo. Se fosse mentira dele, Jesus poderia dizer, é verdade, você não me ama. Ele poderia dizer, porque Jesus sabia. E Jesus confirma ali, meus irmãos, aquele amor. Então, é esse amor, meus irmãos, que uma criança tem pela sua mãe, pelo seu pai, esse amor que um pai tem pelos seus filhos, é desse amor que nós estamos falando. É esse amor que você vai amar o seu filho, ou você vai amar o seu pai, mesmo se acontece alguma coisa. Que você, às vezes, não concorda que aquilo aconteceu, mas aconteceu. Você continua amando, e é a mesma coisa, sobre o dever de amar a Deus. Então, quando você volta lá no livro de Deuteronômio, o amor a Deus é o primeiro mandamento, e o amor a Deus produz essa busca para obedecer os mandamentos do Senhor. Olha o que diz o versículo 1, amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças, estatuto, juízo, mandamento. Mas veja só, meus irmãos, que Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, ele diz assim, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Veja como essas 2 coisas estão ligadas. Se vocês me amam, vocês vão obedecer. Agora, se você abrir ali em João, só tem esse versículo colocado aqui, dá uma olhadinha no versículo 21 do mesmo capítulo, no capítulo 14. João, capítulo 14, nós lemos o versículo 15 ali na tela, mas dá uma olhadinha no versículo 21, que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, aquele que tem os mandamentos, que obedece a palavra, esse realmente é aquele que me ama. Então você vê, meus irmãos, que o amor a Deus nos leva a um desejo de obedecê-lo. E isso fica claro. Aqui no versículo 23, dá uma olhada. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele a morada. Então, irmãos, essa prova de amor é a obediência à sua palavra. Agora, tem uma coisa, quando você muda a tela aí, pode mudar, você vai encontrar
a questão, pode mudar, né? Essa questão, né, que a prova do amor é quando o nosso amor, ele cresce em relação a Deus e ao próximo. Porque o amor, ele não é um mandamento estático, né? Nenhum dos mandamentos são, de certa forma, mas principalmente o amor. Por quê? Porque ele pode crescer e ele pode diminuir. Às vezes o amor que você tem por uma pessoa pode crescer, mas também pode diminuir, correto? A gente sabe disso. Por isso que o amor ele tem que ser tratado. E aqui, meus irmãos, nós temos 2 versículos. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros, para com as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Então, ele está dizendo que o amor ele não é estático, ele pode aumentar. O desejo de Paulo é que esse amor ele pudesse aumentar, o amor de um pelo outro, de um irmão da igreja pelo outro. E também pelas outras pessoas, ou seja, as almas que tem lá no mundo. Então, não tem como dizer que ama a Deus se uma pessoa ela tem dificuldade de amar os irmãos que estão ali do lado dele na igreja. Eu não quero olhar mais para a cara do fulano, não quero mais olhar para a cara do Beltrano, né? Isso é coisa de Satanás. Mas aí você tem o quê? Você tem esse desejo que Paulo fala que o amor possa crescer, né? E aí no livro de Filipenses, da mesma forma, né? Suplico em oração que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e no entendimento, um amor fraternal, ou seja, de irmão para irmão. Por quê? Porque como nós vimos, a referência do amor é obediência aos mandamentos do Senhor, né? Mas Jesus disse que o amor não é só ele. Jesus disse um mandamento igual a esse, que é amar a Deus, é amar o seu próximo. Então, irmãos, nós não temos desculpas, né? Vamos voltar lá para o livro de Deuteronômio. Imagine só, né, que Deus ele está nos ensinando aí no livro de Deuteronômio. Nós não estamos lendo o Novo Testamento, nós estamos lendo o Velho Testamento. E por muitas vezes Deus está dizendo, olha, você tem que amar a Deus. E a prova desse amor é guardar os seus mandamentos. Versículo 2, de quem Deus exigia esse amor? Hoje sabereis que falo não com vossos filhos que não sabem, que não viram a instrução do Senhor, sua grandeza, sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, e nem os feitos que foram feitos lá no Egito, e Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra, nem o que fez ao exército. Veja só, a quem Deus ele está ali dizendo, vocês precisam me amar, a ordem de amor aqui, né? Bem, é para todos essa ordem, não há dúvida disso, é como chamado geral, vinde a mim todos, não há dúvida disso, mas de alguns, Deus vai cobrar mais, como está acontecendo aqui no versículo 2, eu não estou falando com vossos filhos não, viu? Como assim? Porque depois de 40 anos, os filhos agora se tornaram pais. Quem tinha 20 anos, agora tem 60. Quem tinha 10, agora tem 50. Então, aquela geração de 20 anos para baixo já é avô, né? Já é pai, eles estão ali, né, numa nova geração. Só que quem tinha de 20 anos para baixo, viu as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, viu Deus agindo no deserto, trazendo água da rocha, maná do céu, codorna caindo na cabeça deles, receber os mandamentos no Sinai, vitória sobre os amalequitas. Então, era tanta coisa que aquela geração de 20 anos para baixo, vamos colocar ali, eu acho que quem tem de 7 anos para cima ia lembrar bem, eu acredito também, porque eu lembro de muita coisa de 7 anos para frente,
Talvez até menos, mas eu estou dizendo que eu me lembro de muita coisa de 7 anos para cima. E Deus está dizendo, olha, vocês viram, né? Há uma geração que não viu, os filhos de vocês não viram. Só que vou cobrar de vocês. Olha o que diz aí o versículo 7. Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que Deus vos fez. Então, irmãos, o que Deus está ensinando aqui? A responsabilidade. A responsabilidade dos crentes, né? É isso que Deus está ensinando. Os que já conhecem a mão de Deus, a obra de Deus, a salvação de Deus, você é responsável. Como é que Deus vai cobrar do ímpio? Ele não pode cobrar do ímpio. O Evangelho, ele não vai cobrar do ímpio por transmissão, vai cobrar do ímpio pela não aceitação. Mas do cristão, da palavra de Deus, sim, nós seremos cobrados. E não é só o pastor, meus irmãos, é um elemento a mais em todo o contexto. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós esse amor e essa obediência à sua palavra. Não tem jeito de Deus cobrar do ímpio, né? A gente vê tanta coisa, né? Escuta tanta bobagem. Olha o que essas pessoas estão fazendo com o nome de Jesus. Olha que esse povo lá, deixa eles fazer. Eles não conhecem a palavra de Deus, porque vai ficar discutindo com eles o quê? Aí você vê um crente, olha que aberração ao nome de Jesus, olha o que eles estão fazendo com a figura de Jesus. Meus irmãos, eles estão fazendo aquilo que eles crêem, que eles acreditam. Como eles não acreditam em Jesus, na palavra de Deus, agora nós acreditamos. Por isso não deve nem fazer cosquinha no nosso ouvido, nada do que acontece. Nós não vamos ser cobrados, meus irmãos, pelo que eles estão fazendo contra Jesus. O nome de Jesus, a igreja de Jesus. Se eles vierem aqui arrebentar tudo isso aqui, quebrar e tal, não tem problema nenhum. Nós não vamos ser cobrados pelas atitudes deles, mas nós vamos ser cobrados por não ter pregado o evangelho para eles, por não ter amado Jesus a ponto de pregar o evangelho para eles. Somos responsáveis para transmitir a palavra. Olha, o que de mim ouviste, disse Paulo, tem aqui na tela, está sem aí a tela? Deu um black aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, Deus não vai cobrar dos filhos dos israelitas que nada viram, nada sabiam. Vai cobrar de quem? Vai cobrar dos pais que viram e sabiam. Como vai cobrar dos crentes o que eles viram e conhecem da palavra de Deus. Então, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2. O que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia também a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aí só, Vocês ouviram de mim? Entregue para outros homens fiéis, para que eles entreguem para outras pessoas. Olha só, Já vai direto para a 4ª geração de ouvinte aqui. Olha que interessante. Então, eu recebi o evangelho de Paulo, O que eu tenho que fazer? Falar para pessoas, ensinar pessoas para que elas possam ensinar outras pessoas. O que Paulo está querendo fazer? Ele está querendo jogar a responsabilidade, para que a 4ª geração ela possa estar sendo atingida pela palavra de Deus. Não deveria ser essa a nossa visão como igreja, Irmãos, tem tanta coisa, Quanto lugar, sem o verdadeiro evangelho ainda tem, perto da gente tem, Eu vejo, tem muita igreja, muita coisa assim, mas o nome de Jesus, só Cristo salva. São poucas igrejas que pregam. Então tem tanto espaço em tantos lugares para a gente poder plantar uma nova semente, fazer com que a 4ª geração, a partir de nós, escute a palavra de Deus. Vamos continuar, Olha só
a força que vem da obediência. Capítulo 11, versículo 8. Guardai todos os mandamentos que eu ordeno para que sejais fortes, né? A desobediência nos deixa fracos. Então, quando Adão pecou, a Eva pecou, eles estavam tão fracos, que eles não tinham coragem de olhar e nem de ouvir a Deus. Então o pecado faz isso, o pecado não deixa a gente nem orar. Você fica fraco a ponto que você não quer orar, né? Então, veja, a obediência é o contrário. A obediência te dá a força, né? Versículo 8 e 9, olha, vocês obedeçam, né? Para quê? Para ser forte, olha o que diz o versículo 8, né? Além das bênçãos. 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a seus pais, a sua descendência, terra que emana leite e mel. Então você vê, tanto em personagens que pecam, que eles ficam fracos. Eu acho que o melhor exemplo disso é o Sansão, né? Que ele, no pecado, ele perdeu toda a força dele. Aí você vê, por exemplo, pessoas que não eram tão fortes assim como o Jonathan. Eu não vejo o Jonathan, filho de Saul, como um homem muito forte fisicamente. Não, eu não vejo. O que eu vejo nele? Eu vejo nele um homem que ele tem prazer em amar a Deus e obedecer a Deus. Aquela palavra que ele está lá, né? Todos os soldados sentados debaixo da sombra lá, sombra e água fresca, inclusive o pai dele. E ele está lá naquele desfiladeiro e disse para o pajem de arma: olha, para Deus tanto faz vencer uma batalha com poucos ou com muitos. Vamos lá, o Senhor será conosco. Então, irmãos, ele dá uma vitória para Israel ali, não porque ele é forte fisicamente, mas porque ele está obedecendo a palavra de Deus. Eu vejo isso no evangelismo. A gente teve assim uma experiência boa, né? Os jovens, cadê? Está aí quase metade aí, né? Mas quando eles saíram para fazer as visitas, a nossa turma, nossos jovens, eles já têm um pouquinho mais de experiência. Então eles sabem que se sair, fazer visita, o que acontece? As crianças vão vir. A gente já tem um pouco dessa, né? Vai vir, pouquinho, mas vem, né? O que espantou é que veio muito, não é verdade? Veio muito, né? Quando chegou no domingo e já estava com um monte de criança, aí chegou uma van lotada de criança, né? Aquelas pessoas mais velhas da igreja, elas começaram a olhar e se espantaram com aquilo. Mas por quê? É obediência. A gente vai até entrar nesse assunto depois, rapidamente, né? Mas antes, vamos ver aqui o contraste entre o Egito e Canaã. Veja versículo 10 e versículo 11. A terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, que semeavas a tua semente, regava com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuvas do céu, que vai beber as águas, né? Irmãos, os patriarcas, qualquer fome que tinha em Canaã, o que eles faziam? Para qual país eles iam? Para o Egito. Mas se você olhar geograficamente, é quase que impossível, né? Não choveu em Israel, não chove no Egito. É muito perto, né? Como assim? Quando chove aqui, chove lá no Paraná. Depois de um dia, dois, começa a chover também. Faz frio aqui, começa a fazer frio lá, né? O clima em Cornélio Procópio, 200 quilômetros daqui, é igual o daqui, não muda nada. Como tem um pouco mais de montanha, venta um pouco mais. Aqui, né, é um planalto, o que vai acontecer? Tem vento, mas tem mais ar quente. É só isso a diferença. Mas se chover lá, chove aqui. Tempo de frio lá, é tempo de frio aqui. Se é verão lá, por quê? Porque é muito perto. Do Egito lá era 200 quilômetros, 250 quilômetros. É muito perto. Então, qual que é a diferença, né? A diferença é o rio. É o rio. Lembra? Abraão está com fome, desce para o Egito. Isaac está com fome, desce para onde? Para o Egito. E agora? O Jacó está com fome, vamos descer para o Egito.
Mas não é o mesmo clima? É o mesmo clima. A diferença está no rio. O rio Nilo nasce lá, meus irmãos, no centro da África, e ele vai descendo. Vocês sabem que o rio, quanto mais desce, mais largo ele fica, com mais água, né? E o que que eles faziam? Eles faziam canais de irrigação. Por isso que sempre tinha comida no Egito. O Nilo é o único rio do mundo que corre no deserto mesmo, sabe? Aquelas águas que vêm embalada lá, trazendo aquela terra vermelha da África Central, e eles aproveitam aquela terra e eles fazem tudo irrigado. O Egito, em tempos passados, sempre foi o celeiro do mundo. Eles tinham uma frase, né? O faraó tinha uma frase: o meu rio é meu, né? Meu rio é meu. Quer dizer, eles confiavam que não ia faltar nunca comida. Por causa que tinha o rio lá, tem até hoje. E até hoje funciona lá com eles assim. Agora, olha o que diz o versículo 11. A terra que vocês passam a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus é que vai beber as águas. Como assim, pastor? Bom, não tem rio. Olha, o maior rio que eu vi lá, irmãos, que é o Jordão, em algum lugar você não vê ele. Você vê sabe, aquele córregozinho, sabe, que tem em sítios aqui, uma coisinha de nada. E assim, em alguns lugares ele vai, por exemplo, daqui até o Irmão Flávio, no máximo, talvez. Ele é um riozinho, tipo o nosso Rio das Antas lá, né? Bem menor do que esse Rio do Peixe, muito menor. Então, não dá para fazer com aquele rio, porque se alguém resolver irrigar um jardim, já falta água para ir para o outro lado. Então, ninguém vai fazer isso. Quando não tem um rio para irrigar, para tirar a água dele, uma transposição, tem que confiar em quem? Tem que confiar em Deus. É por isso que o versículo 11 diz: a terra de Canaã não é assim. A terra de Canaã tem que vir chuva dos céus. Para isso, a pessoa ela tem que orar para Deus. Ela tem que esperar em Deus. Irmãos, a terra de Canaã, que mana leite e mel, não mana meio leite e mel porque é uma terra boa, igual a do Paraná, que é uma terra que você planta e dá mesmo. É uma terra boa que dá as coisas, porque Deus manda pela sua misericórdia a chuva, a temporã e a serôdia. Ou seja, no tempo que deve chover, chove. E depois Deus manda uma outra chuvinha para que as coisas terminem de acontecer. Veja que maravilha, que bênção. Então o que Deus está falando assim, olha, a terra que vocês vão morar, vocês não vão fazer com as suas próprias mãos, vocês vão ter que viver pela fé. É isso que ele está dizendo aqui, né? Vai ter que viver pela fé. Olha o que diz o versículo 12: é a terra que o Senhor Deus tem cuidado, os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Deus, ele olha para Canaã, Deus, ele olha para a terra prometida com um olho diferente do que ele olha até para a nossa terra. Como pode isso? É o jeito de Deus tratar aquele lugar. Irmãos, aquele lugar é um milagre de Deus. Os tempos vão passando e as notícias estão sempre em torno de Jerusalém, de Israel. Já pararam para pensar? Em todos os tempos, no Império Romano, Jerusalém. Lá atrás, o tempo babilônico, Jerusalém. Na Idade Média, as cruzadas, Jerusalém. E agora, toda vez que você liga a sua bendita da sua televisão num jornal, Israel. Agora, essa semana a coisa está mais apertada lá. Por quê? Porque Deus olha por essa terra. Que bom, é a promessa dele, né? Lá no Salmo 65, versículo 9 a 13, você tem assim essa declaração, né? Tu visitas a terra, a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis os cereais, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos, desmanchando os torrões.
Tu a amoleces com chuvisco e abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, de júbilo se reveste as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Aí nessa terceira linha ali, proveis, proveis, né? Lá na quinta linha, lá no final diz, abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade. É o milagre de Deus. Um lugar que só tem pedra, produz mais laranja que o Brasil. Lugar que só tem pedra, e eles são autossuficientes lá na comida deles. É um lugar que só tem pedra, e você não vê as pessoas passar fome. É um lugar abençoado. Será assim, né? Mas tem um conselho aqui no final, vamos aqui no final, que o vosso coração não te engane, né? Lá no versículo 16, né? Guardai-vos que o vosso coração não te engane, né? Jeremias já diz que enganoso é o coração, né? Deus está dizendo, não deixe o seu coração te enganar. Por quê? Porque ele é mentiroso. O nosso coração mente, né? Pastor, quando é que o meu coração, ele mente para mim? É tão fácil, né? Olha lá. Quando você tem ódio de alguém, como Caim teve de Abel. Você, do nada, passa, eu não gostei, né? Pronto. O teu coração está te enganando, né? Está lá. Depois, se enche de ciúme de outra pessoa. É o coração, né? Mentindo novamente para você, né? Quando ele se enche de vanglória, né? Quando você se acha alguma coisa, se acha importante demais. Consegui. Conseguiu o quê? Quando ele nos diz que não precisamos da igreja, está aqui a maior mentira do coração, né? Eu não preciso da igreja, né? Eu não preciso dos irmãos. Bem, se Jesus precisava da igreja, tanto é que ele organizou a igreja. Se Jesus precisava da companhia dos irmãos, porque ele disse para o Pedro, para o Tiago, né, para o João, vem ficar comigo aqui, orar comigo um pouquinho, eu preciso, né? Bom, se Jesus precisa, e ele é Deus, e eu que não sou nada, eu não preciso dos irmãos. Veja como o coração nos engana uma pessoa, tira a pessoa a alegria de servir a Deus, tira a pessoa da comunhão da igreja. Enganoso é o coração. Então Deus está dizendo, que o vosso coração não vos engane. Enche o seu coração com a palavra, né? Enche o seu coração com a palavra de Deus. Olha aí, continuando, né? Versículo 18. Ponde as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as, por sinal, na vossa mão, né? Então, em vez de deixar o coração te enganar, enche o teu coração com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Eu leio muito. Não está falando só de ler, está falando do quê? Está falando de amar a palavra de Deus, né? Como o salmista, ele diz, ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. É o Salmo 119, né? Quanto eu amo, Senhor, a tua lei. Ela me faz mais sábio que os meus mestres. Versículo 97. O amor que ele tem pela palavra de Deus. Agora, como é que esse amor se revela? Ele vai falando aqui, né? Versículo 19. Ensine os vossos filhos, né? Se os seus filhos vê você amar a palavra de Deus, agora lembra que se tem que voltar no versículo 1. Porque o amor tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Porque eu posso ser, por exemplo, um pai fariseu, né? Então eu posso chegar lá, eu maltrato a minha família, ou eu maltrato meus empregados, eu amo a Bíblia, né?
porque os fariseus amavam a Bíblia e maltratavam as outras pessoas. Então, esse amor não combina, não está certo. Na verdade, não é um amor verdadeiro. É um amor que ele está muito fraquinho, né? Pode ter uma verdade nele, mas ele não consegue crescer, desenvolver. Como é que ele vai crescer, desenvolver? Quando você começa a amar os que estão dentro da sua casa, os que estão um pouco mais fora ali, as pessoas que você convive. É assim, né? Então, começando assim, ensine os seus filhos, né? Faz eles amar a palavra de Deus, as outras pessoas, né? E tem bênçãos de amar a palavra, né? Diz aqui no versículo 21, para que se multiplique os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vosso pai dar-lhes, como nos dias dos céus sobre a terra, né? Porque se diligentemente guardar os mandamentos que vos ordeno para que os guarde, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, a Ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que tu, dando aqui, meus irmãos, essa proteção, essa paz que a gente precisa. Veja, novamente nesse versículo lido, o amor e a obediência, eles estão de mão dadas. E aí, né, finalmente, no versículo 24, para a gente terminar, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o temor e o terror e o temor de vós, como eu vos tenho dito. Lá no final nós vamos falar dessa bênção e maldição, mas não agora, né? Qual é a medida da bênção, né? Aqui o versículo 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Veja o que Deus disse aqui para Abraão no capítulo 13, né, no versículo 17 de Gênesis. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi andando em todo lugar de Canaã. O Abraão sozinho obedeceu. Deus fez uma promessa, olha, vocês querem viver do rio do Egito até o rio Eufrates? Eles nunca chegaram lá perto do Eufrates, a não ser nas conquistas de Salomão. Vocês querem? Então vocês precisam pisar lá. Vocês precisam pisar. Vocês precisam ir. Para pisar lá, vocês vão encontrar inimigos, vocês vão encontrar diversidades. Ah, vocês querem Jericó? Tem que pisar em Jericó. É, tem que ir lá, ué. Tem que ir, e lutar. Né? Irmãos, eu não vejo diferença nessa promessa, porque se Deus disse, se você colocar o seu pé, eu vou te dar. Paulo resolveu colocar o pé dele aonde? Na cidade de Corinto. Estão lembrados? E um desânimo tomou conta do seu coração. E Deus de noite veio a ele, nosso Senhor Jesus, e disse, Paulo, não temas. Você fale, prega, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Coloque o seu pé aí, firme o seu pé aí. E para mim, irmãos, o desafio de uma igreja é esse. A gente está muito acomodado, né? A gente tem que orar para Deus para começar trabalhos novos mesmo. Por quê? Onde a gente colocar o pé, se a gente colocar o nosso pé em Ocauçu, Deus vai dar uma alma lá em Ocauçu. Eu me lembro quando eu cheguei em Pompeia, foi muito interessante, né? Porque nós tínhamos lá, não tinha um lugar para culto. Eu ficava na oficina lá, né? Chegava às 6 horas, o irmão Alexandre fechava a oficina e limpava um pouquinho, tirávamos 4, 5 cadeiras, aí ele vinha, às vezes a irmã vinha, né? E eu pregava para os dois ali naquela oficina. Estava meio desconfiado ainda na época,
Mas olha que coisa interessante. Uma senhora atravessou a rua, ela faleceu, né? E ela veio e começou a assistir os cultos lá naquele lugar, todo sujo, sabe, todo esquisito. Ela nunca faltou um culto, nunca faltou um culto. Aonde você pisar, Deus vai dar alguma coisa. A gente foi para o outro lado. E a primeira pessoa que foi lá, ela tinha tido derrame. Era uma escadona para subir naquela Pompeia, naquela igreja lá. Ela levava meia hora para subir aquela escada, a irmã Lourdes, que também já faleceu. Que é isso? Ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica, a irmã Lourdes. Aí viu lá, sabe? Ah, abriu uma igreja aqui perto da minha casa. Ela foi lá, né? Mas se você não coloca o seu pé, não acontece nada. Deixa o teu pé em casa. E não vai acontecer nada. Vamos deixar os nossos pés aqui, só dentro da casa da igreja aqui, só na Igreja Batista da Fé em Marília, aqui no Jardim Nacional. Mas se você resolver, se um irmão da igreja resolver, eu vou colocar o meu pé para fazer uma visita, eu vou colocar o meu pé para fazer, você vai ver que Deus vai começar a dar alma para você, porque é uma promessa que Deus nos dá. Tudo que a gente tem que fazer é ter coragem de ir, né? Muito bem, irmãos.